Utah, Estados Unidos. Uma terra de montanhas imponentes e comunidades que valorizam, acima de tudo, a imagem da família perfeita. Nesse cenário, surgiu o canal 8 Passengers. O produto de Ruby e Frank não eram vídeos caseiros. Era uma ilusão cuidadosamente coreografada. A performance da maternidade imaculada. 6 filhos, um marido presente, uma casa impecável. Para 2 milhões de inscritos, aquilo era uma meta de vida. Mas existe uma regra não dita sobre a perfeição na internet. Quanto mais polida a superfície, mais sujo é o que está embaixo do tapete. O que o público consumia como dicas de educação já carregava, desde o início, um tom dissonante. Não era apenas rigor, era uma frieza cirúrgica. Em um vídeo antigo, que na época passou batido por muitos, Ruby conta, sem alterar o tom de voz, que sua filha de 6 anos esqueceu o lanche da escola. A solução, deixá-la passar fome, é uma lição natural. Ela disse para a câmera, sorrindo, a fome como ferramenta pedagógica. Naquele momento, a internet debateu. Alguns defenderam, outros criticaram. Mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginou que aquilo era apenas o trailer de um filme de terror que estava sendo filmado em tempo real, sem cortes, e que terminaria com fita adesiva e algemas. A questão que perturba não é o que ela fez, mas como ela convenceu tanta gente, inclusive a si mesma, de que aquilo era amor. A mãe do ano estava construindo uma prisão, tijolo por tijolo, clique por clique. Mas ela não era a arquiteta desse projeto. Ela era apenas a mestre de obras. A verdadeira planta baixa desse inferno veio de uma mente muito mais perigosa. É aqui que a sombra de Jodie Older Hildebrand se projeta sobre a história. Se Ruby era o rosto, Jodie era o cérebro. Oficialmente, ela se apresentava como terapeuta, fundadora de uma organização chamada Conexões. O nome é irônico, porque a especialidade dela não era conectar pessoas, mas desconectá-las da realidade. Jodie não era uma desconhecida no sistema de saúde de Utah, anos antes de cruzar o caminho dos Frank. Ela já tinha um histórico que faria qualquer conselho de ética entrar em colapso. Ela já havia quase perdido a licença por compartilhar segredos íntimos de pacientes com a igreja local. Para Jodie, a terapia não era confidencial. Era uma arma de chantagem moral. Mas como essas duas se encontraram? Ruby procurava orientação para os filhos. O que ela encontrou foi uma mentora que validava seus instintos mais cruéis. Jodie oferecia uma filosofia sedutora para pais autoritários. Se seus filhos não obedecem, não é porque são crianças. É porque estão vivendo em distorção. É porque estão possuídos por princípios do mal. E a cura, dor, a relação entre as duas evoluiu rápido demais para ser apenas profissional. Elas se tornaram inseparáveis. Vídeos começaram a aparecer onde as duas, sentadas lado a lado, pregavam sobre a verdade. Mas observe a linguagem corporal. Ruby, a estrela com milhões de fãs, sempre buscando a aprovação de Jodie. Jodie com o olhar fixo, ditando as regras. Era uma dança macabra de submissão. Jodie vendeu a Ruby a ideia de que o amor materno tradicional era fraco. Que amar de verdade significava quebrar o espírito da criança para salvar a alma. E Ruby, bom, Ruby comprou o pacote completo, com juros e correção monetária pagas na pele dos próprios filhos, mas não podemos ser ingênuos e achar que isso acontece no vácuo. Existe um contexto aqui que muitas vezes é ignorado, mas que explica por que o veneno de Jodie foi tão eficaz. Estamos falando de uma cultura, ali no corredor Mormon, onde a aparência de retidão não é apenas uma vaidade, é uma moeda social. A pressão para ter filhos exemplares que não gritam, não correm, não questionam, é esmagadora. Nesse ambiente, a parentalidade perfeita é quase um mandamento divino. Para uma mulher como Ruby, que transformou a própria família em uma empresa de mídia, qualquer falha comportamental dos filhos não era apenas coisa de criança. Era um defeito no produto. Era uma mancha na marca. E é exatamente aí que a manipulação mental encontra solo fértil. Quando a sociedade te diz que você precisa ser infalível, e uma guru aparece dizendo: eu tenho a fórmula da infalibilidade, mas ela exige sacrifícios duros. Você não vê o abuso. Você vê uma metodologia, é o mesmo mecanismo psicológico de cultos e seitas. Você isola o alvo, faz ele se sentir especial por ter acesso a uma pura verdade superior que o resto do mundo ignora e então reconfigura
a bússola moral dele. O que antes era crueldade passa a ser rebatizado de amor exigente. O que antes era negligência vira fortalecimento de caráter. Ruby não acordou um dia decidindo ser um monstro. Ela foi convencida, passo a passo, de que ser um monstro era a única forma de ser uma santa. E o marido, Kevin, onde ele entra nessa equação? Para o novo regime funcionar, a figura paterna precisava ser deletada da equação. E foi exatamente o que aconteceu. Sob a orientação da terapeuta, Kevin foi convencido de que sua presença era prejudicial para o processo de cura da família. Ele foi instruído a sair de casa. Pense nisso. Um pai, professor universitário, que simplesmente faz as malas e deixa a esposa e os filhos sob o comando total de uma mulher que ele mal conhecia. Tudo em nome de uma suposta evolução espiritual. Ele ficou fora por mais de um ano. A casa, que antes tinha um equilíbrio de poder, mesmo que distorcido, agora era uma monarquia absolutista de duas rainhas. Com o pai fora de cena, a casa em Springville não era mais um lar. Era um laboratório experimental de comportamento humano. A filosofia de conexões começou a ser aplicada em sua forma mais bruta. As crianças mais velhas, que já tinham alguma autonomia, foram despachadas ou cortaram contato, restaram os mais novos, as vítimas perfeitas, dependentes, vulneráveis e moldáveis. O isolamento foi gradual. Primeiro, saíram da escola pública para o homeschooling. Depois, o contato com primos e avós foi cortado sob o pretexto de que os parentes não vibravam na mesma frequência da verdade. A casa se tornou uma ilha, e numa ilha deserta, a única lei é a do sobrevivente mais forte. Jodie e Ruby começaram a implementar um sistema de punições que faria sentido em uma prisão de segurança máxima, não em um subúrbio de classe média alta. Tirar a cama, básico, tirar o Natal, rotina. Mas o que estava por vir não era apenas a perda de privilégios, era a perda da dignidade humana básica. E o mais assustador, elas documentavam partes disso, acreditando estarem produzindo conteúdo educativo. Enquanto as portas físicas se fechavam, a janela digital ainda estava entreaberta. E foi por essa fresta que o mundo viu lampejos do horror. Não eram gritos de socorro explícitos, eram detalhes. Pequenos glitches na matriz da felicidade. Nenhum sinal foi tão claro quanto o incidente do quarto onde um adolescente perdeu o direito de dormir em uma cama. 7 meses. Por quê? Porque ele fez uma brincadeira com o irmão. A punição por uma piada infantil foi perder a cama por mais de meio ano. E Ruby contava isso rindo, como se fosse uma anedota engraçada de jantar. A internet não é conhecida por sua clemência. E dessa vez, o tribunal do cancelamento estava certo. Espectadores começaram a montar dossiês, compilações de momentos estranhos viralizaram, a menina chorando copiosamente porque cortaram a cabeça de sua boneca como lição. Ruby ameaçando jogar os pertences das crianças no lixo se o quarto não tivesse arrumado. A proibição de usar o banheiro privado. Petições no Change.org acumularam milhares de assinaturas. O serviço de proteção à criança foi acionado várias vezes. A polícia bateu na porta, mas aqui tá a frustrante realidade da burocracia. Se as crianças não têm hematomas visíveis e a casa está limpa, não há evidência de crime iminente. Ruby era mestre em manipular essas visitas. Ela sorria na porta, as crianças, treinadas pelo medo, diziam que estava tudo bem e os oficiais iam embora. Milhares de pessoas gritaram nos comentários, mas ninguém derrubou a porta. E então, em 2022, o canal parou. Silêncio total. E como em qualquer filme de suspense, quando a música para, é porque o monstro está prestes a atacar. Quando as câmeras desligaram em 2022, o último freio moral de Ruby Frank desapareceu. Sem a necessidade de manter a aparência pública para o YouTube, a atuação acabou. Ruby pegou as 2 crianças mais novas e se mudou para a mansão de Jodie, em Ivins, uma cidade cercada pelo deserto vermelho de Utah. Um cenário isolado, quente e silencioso, perfeito para o que viria a seguir. O que acontece quando você mistura isolamento geográfico com fanatismo ideológico? Uma realidade paralela é criada. Nessa nova casa, não existiam mais regras sociais. Jodie era a voz de Deus e Ruby, seu braço executor. A lógica era perversa. O corpo das crianças estava cheio de demônios. E a única forma de expulsá-los era através do sofrimento físico. A dor não era punição, era purificação. Durante esse período offline, a rotina das crianças deixou de ser rígida para se tornar sádica.
Não estamos falando mais de ficar sem videogame, estamos falando de privação de luz solar e, paradoxalmente, exposição forçada a ela. Estamos falando de controlar cada caloria ingerida e cada gota de água bebida, sem vizinhos próximos para ouvir, sem professores para notar a perda de peso, sem seguidores para comentar. Isso é estranho. A mansão de Even se tornou um campo de concentração privado. E o mais perturbador, tudo isso foi registrado. Não no YouTube, mas em diários meticulosos escritos por Ruby, onde ela descrevia a tortura com a frieza de quem anota uma lista de compras. O verão de 2023 em Utah foi brutalmente quente, mas dentro daquela casa, o clima era ainda mais hostil. Os detalhes que emergiram depois são de revirar o estômago, mas precisamos olhar para eles para entender a gravidade. As crianças não eram apenas espancadas, elas eram sistematicamente desumanizadas. O menino de 12 anos e a menina de 9 eram forçados a trabalhar sob o sol escaldante do deserto, carregando pedras e arrancando ervas daninhas com as próprias mãos. Sem sapatos, sem água suficiente, por horas a fio. Quando a exaustão vencia e eles desmaiavam ou tentavam fugir, as punições escalavam. Elas usavam cordas, usavam algemas, e quando as cordas causavam feridas nos pulsos e tornozelos, Jody tinha uma solução médica peculiar. Cobria as feridas abertas com uma mistura de pimenta caiena e mel. Pense na crueldade disso. O mel atraía insetos, a pimenta causava uma dor excruciante, e enquanto a criança gritava, elas diziam que aquilo era o amor queimando o mal. Em um episódio particularmente bizarro e cruel, a filha mais nova foi forçada a pular repetidamente em um cacto. Sim, um cacto. A lógica, ela precisava aprender a sentir a obediência. No dicionário distorcido daquela casa, tortura recebia o nome de terapia. A lei chama de tortura agravada. E durante todo esse tempo, Ruby acreditava piamente que estava salvando as almas dos filhos. A lavagem cerebral era tão profunda que a própria mãe, que um dia fez vídeos sobre lancheiras escolares, agora olhava para o filho algemado e via progresso espiritual. O limite da sanidade havia sido ultrapassado a quilômetros. 30 de agosto de 2023, o dia em que a bolha estourou. Não foi por uma investigação policial brilhante, nem por um vizinho bisbilhoteiro. Foi pelo instinto puro de sobrevivência de uma criança de 12 anos. O menino, que estava em um estado de desnutrição severa, aproveitou um momento raro de descuido. Jody estava distraída. Ruby não estava olhando. A liberdade não veio pela porta principal, mas através de uma janela estreita e um salto de fé. Imagine a cena. Um garoto esquelético, com fita adesiva ainda presa nos tornozelos, correndo sob o sol do deserto. Sabendo que se fosse pego, o castigo seria inimaginável. Ele correu para a casa mais próxima. Tocou a campainha. Quando o vizinho abriu a porta, não ouviu um olá. Ouviu um pedido que gelou sua espinha. Você pode me levar para a delegacia? E você tem comida e água? A gravação daquela chamada de emergência entrou para a história como o áudio da mais pura desesperança. A voz do vizinho treme, ele descreve a criança como emaciada, parecendo um prisioneiro de guerra. Ele fala das feridas, da fita, do medo nos olhos do menino. Enquanto a ambulância corria para lá, a polícia cercava a mansão de Jody, mas o menino não estava preocupado consigo mesmo. Sua primeira preocupação foi com a irmã. Minha irmã ainda está lá, ele disse. E foi essa frase que transformou um caso de criança perdida em uma operação de resgate de reféns. A voz, do outro lado da linha, não pedia apenas ajuda, pedia salvação. A polícia finalmente entrou na mansão. Encontraram a menina de 9 anos escondida em um armário, aterrorizada, tão desnutrida quanto o irmão. Mas enquanto as algemas clicavam nos pulsos de Ruby e Jody, uma pergunta pairava no ar, pesada como o calor de Utah. Por que demorou tanto? Este não é um caso que aconteceu nas sombras totais. Havia denúncias, havia vídeos públicos, havia familiares, as irmãs de Ruby, que depois vieram a público dizer que sabiam que algo estava errado e que tentaram intervir nos bastidores. Mas se todos sabiam, por que ninguém parou o carro na frente daquela casa antes? Existe uma lacuna perturbadora aqui sobre os limites da privacidade familiar versus a proteção infantil nos Estados Unidos. O sistema falhou repetidamente porque foi desenhado para proteger o direito dos pais, não a segurança dos filhos. E Kevin Frank, o pai,
A defesa dele foi a ignorância. Ele alegou que estava afastado, seguindo ordens, sem contato com a família há mais de um ano, mas a opinião pública e a lógica têm dificuldade em engolir isso. Como um pai se desconecta tão completamente a ponto de seus filhos virarem esqueletos vivos e ele não saber? A omissão também é uma forma de abuso? A polícia focou nas duas mulheres, mas o tribunal da internet condenou o pai por negligência moral. A polícia chegou sim, mas para a infância daquelas crianças, o relógio já tinha parado há muito tempo. O resgate físico aconteceu, mas o resgate emocional talvez nunca seja completo. A prisão de Ruby Frank e Jodi Hildebrandt foi o fim do show, mas o início do espetáculo jurídico, e o que foi encontrado nos dias seguintes desmontou qualquer tentativa de defesa. A polícia apreendeu os diários de Ruby. Neles, não havia uma mãe confusa ou coagida. Havia uma crente fervorosa. Ela detalhava as privações de comida e água não como abusos, mas como atos de amor necessários para quebrar a possessão demoníaca das crianças. Ele precisa aprender a obedecer a Deus, ela escrevia, enquanto o filho passava dias sem comer. Confrontadas com as evidências físicas irrefutáveis e os testemunhos das próprias crianças, a estratégia de silêncio caiu por terra. Em dezembro de 2023, veio o acordo judicial. Ruby se declarou culpada de 4 acusações de abuso infantil agravado. Jodi fez o mesmo. Mas a confissão de Ruby teve um tom peculiar. No tribunal, ela chorou, ela pediu desculpas aos filhos, chamando-os de meus pintinhos. Ela culpou Jodi por distorcer sua visão de mundo. Mas aqui está a dúvida que persiste. Foi um despertar genuíno ou a última performance da youtuber? Especialistas em comportamento apontam que sim, ela estava sob influência de Jodi, mas a crueldade ativa, a vontade de infligir dor descrita nos diários, sugere que algo dentro de Ruby já estava quebrado muito antes. Jodi pode ter riscado o fósforo, mas Ruby era a gasolina. As páginas escritas por ela não pediam perdão. Elas exigiam compreensão para sua barbárie. E no tribunal havia estratégia, fevereiro de 2024. O juiz não estava para brincadeira. O tribunal respondeu com o peso máximo da lei, sem espaço para clemência. Ambas, Ruby e Jodi, receberam sentenças de 4 a 60 anos de prisão. Um termo técnico que significa que elas podem ficar presas por apenas 4 anos ou pelo resto da vida, dependendo da decisão do Conselho de Liberdade Condicional. Na prática, espera-se que fiquem presas por décadas. Para Jodi, a sentença foi recebida com a mesma frieza de sempre, sem lágrimas, sem pedidos de desculpas emocionais. Apenas o silêncio de quem acredita que é uma mártir incompreendida. Para Ruby, foi o fim definitivo da mãe perfeita. Ela saiu do tribunal algemada, não para uma mansão, mas para uma cela. E as crianças? Elas estão sob a custódia do Estado, longe dos pais, tentando reaprender o que significa viver sem medo. O trauma físico vai curar. As cicatrizes das cordas vão desaparecer, mas e a mente? Como você desfaz anos de programação que dizia que dor é amor? A recuperação dela será longa e silenciosa, longe das câmeras que um dia exploraram cada segundo de suas vidas. A justiça foi feita no papel, mas justiça real para uma infância roubada não existe em nenhum código penal. O caso 8 Passengers acabou, mas ele deixa um gosto amargo. A pergunta que fica ecoando é: quantas outras vitrines impecáveis escondem estoques podres? Ruby Frank não era um monstro que vivia numa caverna. Ela era a vizinha. Ela era a influenciadora. Ela era alguém que todos achavam que conheciam. A lição brutal aqui é que o mal nem sempre tem chifres e cauda. Às vezes ele tem um canal no YouTube, fala manso e usa a palavra amor para justificar o inferno. As câmeras de Ruby foram desligadas. Mas e as outras? Se as câmeras não tivessem sido desligadas naquela casa, quanto tempo mais o mundo aplaudiria o abuso disfarçado de educação? Talvez o verdadeiro perigo não seja o que vemos na tela, mas exatamente o que é editado para fora dela. Se você chegou até aqui é porque também busca entender o que se esconde nas sombras da mente humana. Inscreva-se no Curiosidade Proibida e ative o sino. Nós investigamos o que os outros canais ignoram. E me diga nos comentários, se você visse os vídeos antigos da Ruby hoje, qual sinal você teria notado? Quero ler sua teoria. Nos vemos na próxima investigação.